Olá, seja bem-vindo. Você está participando do maior programa de reestruturação e expansão empresarial da América Latina. Meu nome é Renan Galdino e eu tenho hoje comigo o meu convidado, William César Moreira. William, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, dividindo aí, né, esse bate-papo, essas lives para a gente aí orientar o nosso empresário. E eu queria te pedir, por favor, se apresente para o pessoal. Bom dia a todos, bom dia Renan. É um prazer estar com você aqui, participando desse evento que está muito interessante, muito legal. Acho que todos os empresários devem participar, entender esse contexto. É muita informação gratuita e acho importantíssimo estarem ligados. Bom, eu atuo há 23 anos no mercado financeiro, tenho trabalhado com vários empresários, tenho visto várias diferenças e dificuldades que cada um passa e espero contribuir um pouco aqui com essa minha experiência, com essa minha temporada, né, escutando, vendo muita coisa e ajudando as pessoas a maximizar resultado, né? Acho que isso é importante no final do dia. Que legal. Pessoal, o William eu conheço acho que há uns 10 anos. O William é um executivo renomado do mercado financeiro e agora enveredou para o mundo dos investimentos. Hoje representa um dos grandes escritórios do Grupo XP e é uma pessoa que sempre tem muita simplicidade para falar, traz a informação de uma forma que a gente fala um papo reto, né, William? Porque Exatamente. o empresário precisa disso. A gente falar de economia é muito difícil, né, William? Porque a absorção das pessoas é complexa. Então, quando a gente consegue alguém que se dispõe, consegue falar disso de uma forma adequada, a gente fica muito feliz. Novamente, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por contribuir com a nossa live, mas a gente já entra aqui, é um bate-papo rápido, nós vamos falar de tudo hoje que envolve a questão dos investimentos. Perfeito, vamos lá então. William, me chama muita atenção, porque assim, você sabe que a gente lida no processo da reestruturação. Okay. E às vezes é um momento de crise. E o empresário, ele nunca se prepara para esse momento. Eu acho muito engraçado, porque eles acham que empresário de investimento tem que ser só quando tá bom. Isso é verdade? Me fala aí, fala um pouquinho do que você pensa sobre isso. Bom, você tocou num ponto importantíssimo, tá? E é o que a gente mais se depara, né? O empresário ele tem diversas frentes para atuar, né? Então, diversas pontas, né? E empreender no Brasil não é uma coisa simples, é uma coisa super difícil. E via de regra, ele foca muito nos pontos principais da empresa. E o que a gente percebe que acontece é que deixa de explorar outros pontos, tá? Então, você está preocupado lá em comprar bem, em vender bem, ver se a sua indústria está funcionando direito, ver possibilidades de melhorar a sua margem, de seu negócio. Está muito focado naquilo que é seu know-how, naquilo que é a sua especialização. E, de repente, abre frentes que você deixa de olhar. Não por uma questão de não ter o conhecimento, mas não dar um foco, né? E investimento é uma parte disso. A gente tem hoje muitas empresas que poderiam fazer uso melhor dos recursos em caixa, e acabam não dando a devida atenção. Tá? E quando vem essas épocas de crise, que é natural, né? A gente vive num país sofisticado em termos de crise, né? Nunca está simples aqui, é o maior laboratório do mundo, eu digo. O maior laboratório de crise do mundo, né? Exatamente. Quem é empresário no Brasil é empresário em qualquer lugar do mundo, então já é um mérito, né? E você acaba não dando importância para alguns pontos, vem a crise, você começa a olhar os detalhes. Tá? E o detalhe você poderia ter visto antes. Então você vê detalhe de tudo quanto é ponta, né? A gente diz que o custo, né? Vamos cortar custo, né? É que nem unha, né? Tem que cortar toda semana. Mas acaba não tocando no pontos como investimento. O investimento é um ponto importante até para se planejar, para se organizar e para vislumbrar novas possibilidades. Então a gente não pode descartar esse ponto de investimento. Tá bom. William, você está dizendo o seguinte: investimento é planejamento. Ponto. Porque o cara planeja a empresa dele, né? Ele planeja a troca da máquina, ele planeja produzir melhor, mas ele nunca planeja a questão de investimento. Vamos lá, quando você está numa indústria e você tem que renovar um parque fabril, é investimento, tá certo? Perfeito. Só que o empresário também esquece da parte da pessoa física dele. Como tem sido hoje os escritórios, né? Os escritórios, assim como a XP, eu acho que hoje o maior e mais renomado escritório do Brasil, a maior corretora aí. Como a XP tem ajudado os empresários nessa etapa? Porque investir, faz o câmbio, tem um monte de produto. Mas na vida pessoal dele, como é? O que a gente encontra um paralelo entre, às vezes, empresários que tomam muito bem conta dos seus recursos financeiros, mas desprezam da pessoa jurídica. E às vezes você encontra empresários que tomam muito bem conta dos recursos financeiros da empresa e desprezam da pessoa física. Dificilmente eu encontro, e na minha experiência, as pessoas conseguem conciliar essas duas coisas. E é muito engraçado isso, né? A pessoa é muito bom para fazer as suas conciliações, os seus investimentos pessoais, mas na empresa acaba desprezando, entendeu? E a verdade também é o contrário. Aí que entra justamente o apoio de uma assessoria, tá? Até para tirar esse conceito de que pessoa física é a mesma coisa que pessoa jurídica. Tá? Tem gente fazendo coisa na pessoa jurídica com o intuito de pessoa física.
Tá? Então, isso não funciona. Tá? A gente tem visto alguns erros crassos aí em cima de alguns empresários que acabam usando os recursos da empresa de maneira equivocada, achando que aquele recurso ele pode, de uma certa forma, expor a maiores riscos. Né? E tem atividade que você não suporta tempo e prazo para maiores riscos. Né? Todo mundo tem seu ciclo aí operacional, seu ciclo financeiro para honrar, e se você for, de certa forma, brincar com esses recursos financeiros, você pode ser surpreendido aí por não ter os recursos em caixa e fatalmente aí ter uma deficiência forte. E aí que entra a assessoria para dar esse apoio para você, para conseguir te diferenciar os produtos adequados para cada tipo de investimento, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. São planejamentos distintos, histórias distintas e conceitos distintos. Então isso tem que ficar muito claro para que na hora que você for fazer algum tipo de investimento, você tenha assessoria de pessoas especializadas que vão te dar esse apoio para conseguir separar isso, o que é pessoa jurídica, o que é pessoa física, e as oportunidades são diferentes. Entendeu? As oportunidades que cabem na pessoa jurídica não são as mesmas nas pessoas físicas, os objetivos são diferentes. Então, tá aí a gente para fazer essa conciliação e dar esse rumo no direcionamento dos investimentos. Tá certo. Pessoal, é o que ele está falando. Olha só, o empresário cuida da empresa, às vezes cuida bem do negócio, mas não cuida bem da pessoa física dele, né? E vice-versa. Eu acho que é muito importante, William, por que acontece isso com o empresário? Meu ponto de vista, a gente que se depara, que está ali no convívio do empresário, ele sucumbe muito aos efeitos daquele clima daquele dia. Se a empresa está mal, ele acha que os investimentos dele não podem ir bem. E é uma grande confusão mental. E eu vejo, né? Os últimos anos o mercado apostou muito no meio tecnológico para investir, nos home brokers, né? Mas volto e começo a olhar para o passado com a possibilidade de... Hoje as pessoas precisam falar com os especialistas. Porque isso deu muito certo? Deu, é mais fácil, tem tecnologia. Mas se ele não tiver orientação, de fato, ele pode sucumbir a um erro. Então, eu acho muito legal quando você falou sobre a questão assim, tem que ser separado. O escritório tem que ajudar ele para desmistificar e também separar esse momento dele. Porque assim, às vezes a empresa... vai bem, é normal que a remuneração do empresário também esteja melhor e ele possa ter uma capacidade maior. Mas se ele não planejar também, quando a empresa ficar ruim e ficar ruim também, aí vai ter um problemão, né? Uhum. Então, a gente tem que olhar isso. O escritório ajuda ele nesse ponto? Sim, totalmente. É justamente esse o nosso trabalho, tá? É tentar direcionar da melhor forma possível e tentar ajudar. O empresário em si, ele tem N tarefas para serem feitas, N preocupações, né? Uhum. E ele, certamente, quando ele centraliza muito na figura dele, as decisões, as tomadas, os objetivos, ele acaba tendo um problema de time sheet, um problema de tempo. Né? Então, ou seja, ele precisa de pessoas capacitadas que vão otimizar o tempo dele. Quando ele tem dentro da empresa pessoas que determinam e fazem gestão de determinado departamento, ele deve ter uma pessoa também que faz a gestão e preste, né, uma assessoria adequada para ele na área de investimento. É nesse ponto que ele vai ganhar tempo para poder tomar conta de outras coisas. Né? Então, a gente tem lá empresários que a gente, a cada... uma vez por mês a gente senta 1 hora e meia para organizar justamente o plano de investimentos. O plano de investimento, como é que vai ser, o que vai ser feito daqui para diante. Tem casos que a gente tem uma tesouraria especializada, então de empresas que já estão numa situação mais sofisticada, que elas usam de instrumentos mais sofisticados e tem uma comunicação praticamente quase que diária, porque é um caixa muito mais nervoso, um caixa muito mais complexo, com grandes volumes e que não pode ficar parado 1 ou 2 dias sem monetizar. Né? Então, você tem empresas onde o ciclo é favorável e parte desse resultado da empresa não é só a margem, né? Mas também o resultado financeiro. A receita né? financeira. A receita financeira, exatamente. Então, você tem empresas, dependendo de algumas características, que a receita financeira faz parte do resultado como um todo e é importante para que você tenha um lucro no final do dia. Caso contrário, se tiver algum erro, aí ela deixa de ser competitiva, não vai ser competitiva e vai ter um trabalho aí para recuperar esse resultado. Perfeito. Então, sim, a assessoria vem justamente nesse ponto. Ajudar, auxiliar, dar os melhores instrumentos, colocar, às vezes, o pé do empresário no chão, porque o empresário acaba tomando um pouco mais de ansiedade, querendo ousado, né? Demais em alguns momentos, e a gente acaba, de certa forma, reacomodando esse ambiente. Bom, William, a gente falou aí do empresário, falamos da empresa. Quando a gente fala de investimento, envolvem outros assuntos. As empresas, por exemplo, fazem operação de câmbio, fazem, né, aquela operação da mesa. O escritório também ajuda nisso? O escritório também ajuda Porque nisso. Isso é uma forma de proteção, não deixa de ser uma forma de preservação de patrimônio, de investimento da empresa. Como funciona? Tem esse trabalho? Quando a gente está no contexto do empresário, a gente não avalia só um aspecto isolado. A gente avalia um aspecto geral.
Então, conhecendo a empresa, tendo ciência das particularidades, naturalmente a gente vai propor condições e alternativas diferenciadas. Tá? Você tocou num ponto importantíssimo, que aquela figura do gerente de banco tradicional está se afastando do convívio do dia a dia, do pé no chão, né? Do pé na fábrica, ali, né? Que é a minha essência. Né? Eu comecei visitando muito o cliente. Acho que isso que me deu um pouco de conhecimento para entender um pouco da dinâmica e poder ajudar o empresário a falar de igual a igual. E com o tempo foi se afastando, né? Você criando um laço. E a gente veio justamente nesse ponto. Os escritórios de investimentos, os escritórios pessoa física, pessoa jurídica que trabalham com isso, vêm para dar esse apoio, né? Para voltar aquele relacionamento pessoal, para trazer intimidade, para eu ter conhecimento a fundo do seu negócio e propor serviços e produtos adequados, né? E sem conflito de interesse, que é o mais importante de tudo, porque eu não defendo especificamente uma bandeira, né? Eu defendo o empresário, eu defendo a vontade e a condição da empresa naquele determinado momento. Perfeito. Isso tem muito a ver. Ontem nós tivemos com a Charlotte Odebrecht, do Grupo Valorem, e ela falou justamente isso. O crédito hoje está pautado à história lá da década de 80, onde nós visitávamos, né, o cliente, tínhamos um parecer lá dentro do crédito, né, dentro da instituição financeira, para ajudar. Porque se você não for lá entender o cliente, entender a necessidade dele, a rotina da empresa dele, você não tem como ajudar. É muito difícil dentro do escritório, só no ar-condicionado, né? Exatamente. A pessoa poder opinar sobre a rotina daquele empresário. Então, que bom, parabéns. Eu acho que é isso mesmo. O grande segredo hoje, a gente fala que é a habilidade de lidar com as pessoas, né? Não tenho dúvida. E atender o empresário. Eu acho que é o grande segredo. Que um empresário bem atendido vai atender bem a sua empresa. E assim, cada vez mais, pessoal, o pessoal de investimento aí não está vendendo um produto de investimento. Está vendendo uma assessoria à empresa. Ao empresário tem um serviço embutido ali, que é uma transferência de conhecimento. Entendo. Poxa, muito legal. Agora, William, tudo isso que nós falamos é técnico, é bonito, mas o pessoal que está lá em casa, eles querem saber o seguinte, aquela pergunta de $1 milhão que eu que falo. Sempre tem, né? Que sempre tem. Cara, qual a dica? Qual é, na visão do William? Tira a XP, eu quero saber do meu amigo William, qual a pergunta de $1 milhão? Qual a dica para o empresário brasileiro? Bom, vou cobrar a comissão dessa dica, tá? Pessoal, já estou devendo o boleto de ontem, vocês coloquem de hoje também, que eu vou pagar tudo, hein? Olha, Renan, o que eu vou falar aqui pode até surpreender muita gente, mas não existe dica. Essa é a dica. Tá? A gente tem visto os empresários serem bombardeados por dicas de alternativas, de condições. Esse é o caminho mais rápido, esse é o caminho mais vantajoso, mais rápido. O que existe é um planejamento adequado para a sua empresa e para você. Então, assim, eu falo com diversos empresários ao longo do dia, ao longo da semana, e não existe praticamente quase nada que é idêntico de um para o outro. As necessidades são diferentes. Então, não adianta dar uma dica aqui para um tipo de empresa, para um tipo de atividade, que naturalmente não vai servir para um outro tipo de empresário. Isso a gente fala tailor-made, né? Como se faz um terno. O terno é sob medida. Não adianta eu comprar um terno para todo mundo, porque ele vai ficar um pouco solto de um lado, desamarrado do outro, vai ficar desconfortável. Então, a dica é que não entre em dica de ninguém, entendeu? Tem uma pessoa especializada para entender o seu negócio, para tratar o seu negócio com sutileza, com delicadeza e com conhecimento. Baseado nisso, existirão as melhores alternativas para você. As dicas não existem. As dicas são generalizadas. A gente está sendo hoje bombardeado pelas mídias, redes sociais, de um monte de dica. E eu tenho visto muitos empresários caindo em dicas e ficando sem dinheiro, entendeu? Porque o fulano de tal fez, eu vou fazer também. Então, gente, não existe dica. Essa é a dica. Existe um negócio perfeito, adequado para você, feito por um especialista, uma pessoa capacitada e com inteligência intelectual para te atender. Pessoal, tá aí a voz da experiência. Quem está no mercado há muito tempo e pode falar. Eu acho que a gente já teve várias experiências, conhece clientes, investidores, né? Que, de novo, sucumbem ao erro. Pessoal, esqueçam modinha, esqueça só o que tem na TV. Cada um tem uma idade, tem um perfil de investimento, cada um tem um capital e tem uma oportunidade no mercado. O mercado é para todos, né, William? Me parece que hoje qualquer pessoa tem acesso ao mercado de investimento e pode investir. Sim. Agora, uma pessoa que tem 15 anos, pessoal, não é uma recomendação que eu estou dizendo, é um bate-papo. Para uma pessoa que tem 15 anos, ela tem mais tempo para investir. Então, ela de pouquinho, no final da vida, ela consegue muito, né? A pessoa que tem menos tempo, gente, não pode correr tantos riscos. Então, ela não pode concentrar, ela vai ter que administrar aquela renda, porque ela vai precisar logo depois, talvez, do seu capital. Mas eu acho que é isso. Pessoal, todo mundo entendido?
William, para a gente ir para o nosso encerramento, queria te agradecer pela participação. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado por sonhar esse sonho junto, por a gente conseguir, né, levar um pouco de orientação para o empresário brasileiro que passa um momento muito difícil e às vezes se sente desamparado. Fala assim, ó, quem me ajuda? Então, acho que o assunto de investimento é um assunto muito importante, foi muito relevante o nosso bate-papo e, por favor, faça as suas considerações finais. Legal, Renan. Obrigado pela gentileza. Foi um prazer estar aqui com você. Agenda aberta. Acho que a vocação da gente é ajudar as pessoas. Acho que a gente se propõe. Esse é um propósito que a gente tem e quanto mais a gente ajuda, é impressionante. Quanto mais negócio a gente faz, então isso é um caminho sem volta, né? Então, a gente disseminar o bem, praticar o bem, ajudar os empresários nessa caminhada e a gente vai crescer todo mundo junto, não tenha dúvida disso. Quem tiver interesse em conhecer um pouco do meu trabalho, entre em contato lá na Toros Investimentos, entra no nosso site Toros Investimentos, Toros com T-O-R-U-S Investimentos, tem o nosso site, vai ter nossos contatos. Convidem a gente um pouquinho, entrem em contato com o Renan, agenda aberta aqui para o Renan, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês novamente. Daqui a pouquinho a gente já tem a nossa próxima live, um assunto super importante, como a gente vai lidar com as pessoas. William, segredo da vida. Opa, é a habilidade de como nós lidarmos com as pessoas, tá bom? Eu aguardo vocês, daqui a pouquinho a gente está voltando. Um super beijo. Tchau, um abraço. tchau. Tchau, tchau.